que tá? Tudo bem? Tranquilo com vocês? Vamos lá para mais um vídeo do canal, um vídeo top aí que preparei para vocês aí. Toda a repercussão hoje aí nos comentários da imprensa esportiva falando sobre o jogo de ontem. E muita coisa sendo falada, e eu separei uma entrevista aí do jornalista Mauro César, falando exatamente de muita coisa. Do que ele fala é o que eu penso. Há muita coisa sendo falada sem análise do trabalho, né? Tipo assim, não tem 2 meses de trabalho, 2 meses mesmo trabalhando, não tem 2 meses do Vitor Pereira com esse time. E difícil conseguir implantar modo de jogo com tão pouco tempo assim. E também sem querer, assim, parece que não pode mexer com os jogadores, não pode tirar os jogadores colocar no banco, mexer no esquema tático, tem que estar com aquele time ali, então fica assim, desse jeito é difícil, né? Então vai ficar bem difícil. Ou o Vitor Pereira pega e toma suas atitudes e não liga para o que estão sendo falado, ou não vai durar muito não, porque o time do jeito que está não está encaixado. Fora de forma o Arrascaeta, fora de forma Everton Ribeiro, jogando muito mal o Everton Ribeiro, jogando muito mal o Arrascaeta. Ontem no jogo mesmo aí, eu vi um momento lá que o Arrascaeta estava com a bola, tudo bem que deveriam os jogadores se apresentarem para ele conseguir tocar, mas ele mal conseguiu segurar a bola. Veio alguns jogadores e tirou a bola dele facilmente. Então isso aí mostra que a equipe não está encaixada e que ele não está bem fisicamente. Ele poderia dominar a bola, tentar uma jogada individual, sofrer a falta, qualquer coisa, porque estava sozinho, né? Enfim, não tá legal. Então eu separei aí para um corte aí do jornalista Mauro César, falando sobre esse momento. Esse momento que muitos aí fomentando crise, quanto mais, e tem gente que ganha com isso, né? Ganha like, ganha tudo com a crise, porque vai falar aquilo que muitos querem ouvir, né? Então realmente acontece isso. Então assisti hoje isso aí, achei interessante essa entrevista dele, ele falando sobre esse momento, e separei para vocês, tá? E lembrando, dê o like e envie para os seus amigos, vamos fazer crescer o canal aí, entendeu? Certo? Conto com vocês. Obrigado. Pereira, a atuação do Flamengo no primeiro tempo foi até razoável. Depois você acha que o time cansou? O grande problema do Flamengo é o físico, Mauro, ou não? A gente estava até conversando isso aqui, ou o time é lento mesmo? Porque o Flamengo ele fica devendo nessa questão física. E ontem, de novo, ela fez a diferença, né, Mauro? Eu acho que o jogo de ontem, assim, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que ser muito ingênua e iludida para achar que um time, qualquer time de futebol, que está mal, de um jogo para o outro vai jogar o fino da bola. Não existe isso. Ah, não, próximo jogo, não tem isso. Ah, de repente começa a jogar por música, não existe. O time que já veio mal desde o ano passado, terminou o ano se arrastando lá ainda com o Dorival, ele não vai jogar um grande futebol de uma hora para outra. O aspecto físico tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, né, esse trabalho vai fazer 2 meses, na semana que vem. Então tem aí 4, 5, 6, 7 semanas de trabalho, mais ou menos. Pouco mais de 1 mês e meio. O preparador físico é dos tempos de Jorge Jesus, quando o time corria, voava e tal. Não deve ser mágico, né? Não vai fazer o time também entrar em forma rapidamente. Os jogadores não são muito questionados pela má forma física. Acho que essa recomposição defensiva é muito em função disso. O time não consegue pressionar no campo de ataque para recuperar a bola, oferece muito espaço para o contragolpe do adversário. Há uma dificuldade, né, dessa retomada, dessa recomposição. Isso é muito claro. Ontem isso aconteceu. O lance mais flagrante disso foi na jogada em que o Vidal tomou um cartão amarelo, que ele teve que fazer a falta, que ninguém voltou, e o goleiro Ramírez demorou a repor a bola em jogo. Ele correu com a bola na mão dentro da área, procurando o que fazer, aí recolocou em jogo e ninguém voltava, né? Aí o Vidal acabou fazendo a falta. O Vidal foi o melhor jogador do Flamengo, talvez até o melhor em campo. Ele fez 7 desarmes, várias interceptações, ele comandou ali o setor, o que é um sinal muito claro desse problema do Flamengo. O jogador veterano, mais veterano, foi o cara que mais se destacou, inclusive no aspecto físico, conseguindo segurar ali as pontas. E se não fosse a presença dele,
fatalmente o Flamengo teria um destino muito pior no jogo. Você pega os números do Pedro e do Gabigol, além dos gols que o Gabriel perdeu, o Pedro não jogou ontem. Não tem um desarme, não pressiona a bola, não pressiona o adversário, não atrapalha a saída de bola, não recupera uma posse, não funciona nada não funcionou com os dois em termos defensivos. Como assim defensivos? São atacantes. Sim, o time começa a se defender quando os atacantes trabalham para recuperar a bola, especialmente um time com as características desse. O Arrascaeta se arrasta em campo, continua querendo entender o porquê dele estar tão mal, né? Se ele estava tão bem na Copa do Mundo. Copa do Mundo não tinha pubs, não doía nada. Quando o maluco lá, o Alonso, não escalava, apanhava. Quando escalou, meteu 2 gols, jogou para chuchu. Quer dizer, por que na Copa do Mundo estava bem? Isso foi agora em novembro, dezembro, e agora não está bem fisicamente. O que acontece com esse jogador? Isso não é questionado. Até o Vampeta lembrava aqui, antes de começar o programa, uma jogada que foi muito emblemática, chamou também muito a minha atenção. Ele recebeu uma bola, ele tentou trazer para o lado direito, não passou ninguém para receber, até porque o Varela ontem foi um lateral zagueiro, jogou defensivamente, praticamente não apoiou, né? Jogou ali para proteger aquele lado. Era claro ali que a orientação era não conceder espaço por ali, até porque o time tem jogadores que correm pelos lados ali, o time do Del Valle, e ele não encontrou ninguém, ele não conseguiu prender a bola, ele não conseguiu dar um drible para encontrar uma solução. Os adversários cercaram, um deles foi lá, tomou a bola como se tirasse uma bola de uma criança, uma facilidade impressionante. Por quê? Porque fisicamente o cara não consegue aguentar o tranco e tudo mais. Tem o caso da altitude, é claro, quem joga na altitude precisa aproveitar oportunidades no primeiro tempo, quando você tem uma proximidade física entre as equipes. No segundo tempo, é claro que o visitante vai ter uma queda de rendimento, alguns atletas mais, outros menos. E o Flamengo teve chance no primeiro tempo, não aproveitou, especialmente a bola do Gabriel. Teve algumas jogadas também que não executou ali corretamente, tinha espaço para fazer algo melhor. Melhorou um pouco defensivamente, embora continue muito ruim em relação a outros jogos, o que é outro sinal de quão ruim o time está defensivamente. Agora, muitos erros, né? O gol foi um gol que o Carabarral cabeceou no meio dos 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Ele tinha já dado uma cabeçada perigosa 5 minutos antes. A jogada se repete e os dois não conseguem impedir que o jogador do Del Valle faça o único gol do jogo. E o segundo tempo aí foram várias situações criadas porque o time começou a ir além de chutes de média distância, porque começou a encontrar mais espaço. Mas um jogo como esse, você não pode perder a chance que o Flamengo perdeu no primeiro tempo, tinha que ter aproveitado uma delas para transferir a responsabilidade para o adversário. E essa questão física, não dá para só falar, não, o time está mal fisicamente. Por quê? Se o preparador é ruim, 19 ele era bom, agora é ruim. Qual é a responsabilidade dos jogadores? Mas o que acontece? Fica esse frenesi de apontarem só para o técnico. E claro que o técnico tem suas responsabilidades nisso tudo, é evidente. Mas será que é só culpa dele? Eles querem o quê? Demitir o Vitor Pereira e contratar, então, um mágico. Vai chegar um mágico que vai fazer tudo, todo mundo vai correr pra caramba, tudo. Ainda estão acreditando naquele papo de técnico motivador que chega para sacudir o elenco? Ainda acreditam nisso? Em 2023, pelo amor de Deus. Eu me recuso a aderir a um discurso tacanho como esse, tão ultrapassado. A questão é muito mais grave, é um time caro, é um time de jogadores de bom nível, de ótimo nível e que não consegue produzir. Agora, tem uns detalhes que me chamam a atenção. Por exemplo, semana passada foi um escarcéu danado porque contra o Volta Redonda, no Campeonato Carioca, no possante Campeonato Carioca, o treinador testou o Vidal e tirou o Everton Ribeiro. Aí o Everton Ribeiro entrou bem no jogo. Claro, ele entrou durante o jogo, jogou 30 minutos bem. Uma coisa é você começar a partida, outra é você entrar no segundo tempo e jogar meia hora. Depois ele até cai um pouco de rendimento, né? O fato do Vidal ter jogado como titular semana passada, na minha opinião, foi muito importante para ele ter o desempenho de ontem. Porque ele entrou, fez o papel que o técnico pediu. Foi um teste bom para ele. Para dar ritmo. Para dar ritmo também e entender o que o técnico queria dele ontem. Foi o melhor jogador do time. Ele deu uma coletiva falando que ia jogar mais ou menos 70 minutos antes do jogo. Ele deu uma coletiva, ele falou, deu uma entrevista. Eu estou pronto para jogar uns 70 minutos. Jogou o jogo todo. Jogou o jogo todo. Campo choveu o jogo todo. E ontem era um jogo que, se o Vitor Pereira tivesse mais autonomia, não é nem da diretoria, não. É da torcida e da mídia mesmo, porque qualquer troca que ele faz vira uma confusão. O Everton Ribeiro ficou fora de um jogo como titular, sendo que as partidas anteriores dele foram ridículas para um jogador do nível dele, muito mal. A do Al-Ahly foi constrangedora, lá no decisão de terceiro lugar, lá no Marrocos. Acabou o quarteto? Não acabou o quarteto, ele só mexeu uma vez. Ontem o jogo era muito mais para o Cebolinha do que para o Pedro. Um jogador mais rápido, um jogador mais incisivo, para poder fazer ali com o Gabigol uma transição ofensiva mais eficiente. O Pedro poderia ter ficado até no banco ontem. Mas se ele tira o Pedro, nossa, tirou o artilheiro da Libertadores. O Pedro não pegou na bola, gente. E além disso, sentiu lá uma lesão, uma dor, aliás, uma dor na virilha, e acabou saindo. Então você tem ali uma sinuca. Qualquer coisa que o treinador faça, ele vai ser criticado. Se ele tira alguém do quarteto buscando uma solução para aquela partida, ele vai ser criticado. Se ele não tira, por que não trocou? E você fica rodando em círculos. Agora é muita ilusão achar que um time vai melhorar de uma hora para outra. Acho que o primeiro tempo foi melhor do que os jogos anteriores. O time continuou com problemas, mas conseguiu levar perigo e não
Não teve chances claras o Del Valle no primeiro tempo, de dentro da área. No segundo, sim. Aí você tem um aspecto físico, o time vai cair, agora o time tinha que ter aproveitado o primeiro tempo. O Gabriel, que vem tão bem nessa temporada, ele e o próprio Pedro tem ido muito bem nessa temporada com os gols. Na verdade, no jogo de ontem, ele teve uma recaída, né? Ele perdeu um gol que não pode perder. Foram 2, na verdade. Um ele estava impedido, não adiantaria nada, mas no outro, cara a cara. E o Santos também, você comentava aqui antes do programa sobre o Santos, uma falha que ele cometeu, pelo menos foi num lance que o rapaz levou a bola com a mão, a jogada já foi invalidada, mas de fato, em alguns momentos, ele tem hesitado um pouco. Mas ainda assim fez uma defesa difícil, pelo menos ali no segundo tempo, quando o time do Del Valle agrediu muito mais. Eu acho o seguinte, na terça-feira que vem, as pessoas vão colocar assim, se ganhar, continua, se não ganhar, perde. Eu acho que se ganhar, vai continuar ruim. Se perder, vai continuar ruim. Não vai ficar bom na terça-feira. Ninguém vai ligar na tomada, assim como um aparelho, e de repente começa tudo a funcionar. Não vai. O Flamengo pode ganhar de 3-0 na semana que vem do Del Valle, que não é tão bom como outras versões dessa mesma equipe. Fosse o time, talvez o time do São Paulo, naquele momento que jogou contra o São Paulo, que o time estava melhor, mais inteiro, saíram alguns jogadores. O Flamengo perderia demais. Mas você acha que essa equipe ainda pode jogar muito bem, Mauro? Essa equipe, do jeito que ela está, com esses jogadores? Com esses jogadores, eu acho que ele vai ter que buscar algumas saídas. Eu acho que tem que ter barração, tem que ter disputa por posição, tem que tirar o jogador da zona de conforto. Eu penso radicalmente o contrário daqueles que discursam assim, não pode tirar o Arrascaeta. Não pode, tem que tirar o Arrascaeta se estiver mal. Se estiver mal, tem que sair. Você está sem condição, você não consegue correr, não consegue render, ele tem que sair, treinar, se preparar. Não estou aqui questionando a qualidade dele, mas... Isso até motiva quem está no banco. Até motiva, você tem que ter disputa por posição, você tem que ter jogadores brigando para jogar. Você vê, por exemplo, o Scarpa está agora na Premier League. Quanto tempo ele foi reserva no Palmeiras? Anos não é reserva do Palmeiras, com diferentes treinadores. Ele teve que brigar para poder jogar, até pelas características do time do Palmeiras com diferentes técnicos. E na final de Libertadores, por exemplo, e outros jogos naquele ano de 2021, jogou de lateral esquerdo, de ala esquerdo, que não é a posição dele, não é onde ele rende mais, mas foi ali que ele se encaixou. Então, assim, isso aqui é disputa por posição. Eu gosto de citar o Palmeiras como exemplo porque é muito engraçado isso. Várias coisas interessantes e positivas que são feitas no Palmeiras nos últimos anos, nessa gestão do Abel Ferreira, no Flamengo com o Vitor Pereira, com qualquer outro técnico, as pessoas não aceitam que se faça. Essa é uma delas. Não, o Arrascaeta não pode, porque ele não pode sair. Se ele estiver mal, ele vai sair. Não significa que ele não jogue, não. Pelo contrário, é um excelente jogador. E é super importante. Mas se não está bem, sai, se recupera, volta, mostra que está bem, aí ele vai recuperar a posição. Assim que funciona. Não tem Zico nesse negócio aí. O Zico era o único que não podia sair de jeito nenhum. Sabe por quê? O Zico nunca ficava fora de forma. O Zico jogou a final de Copa do Brasil contra o Santos, machucado e negociado com a Udinese, e com 30 segundos ele fez o primeiro gol do jogo. Zico não tem mais, irmão. Então não tem esse negócio. O Zico não ia sair nunca, porque ele nunca ficava fora de forma. Agora esses caras ficam fora de forma. Por quê? O Gabigol é um, né? Não tô comparando com o Zico. É raro ver o Gabigol fora de forma. Ontem, ele corre todos os jogos. Ele vai sempre bem. Ontem acho que ele teve uma recaída porque ele perdeu já nos últimos anos muitos gols feitos, que eu acho que ele, o jogador do naipe dele não deveria perder, e ontem ele perdeu uma chance que mudaria o rumo do jogo. E no time que está em crise, ali, aquilo é muito importante. Seria muito importante. Ele não soube aproveitar. Agora, eu acho que a questão vai muito além do técnico. Não estou dizendo que o técnico não tem a responsabilidade, mas vai muito além. Enquanto o Flamengo ficar nessa loucura de botar uma lupa em cima do técnico, de esquecer todo esse entorno, não adianta discutir agora, porque já deu 42 dias de férias. Quem pediu os 42 dias de férias? Quem que reivindicou isso? Fui eu? Foi você? Foi a torcida? Foi os jogadores. A diretoria está errada, mas os jogadores quiseram os 42 dias de férias. Eles pediram. E a diretoria foi banana e deu os 42 dias de férias. O Marcos Braz, o Bruno Espírito, o Rodolfo Landim, eles erraram. Mas os jogadores são sócios no crime, porque eles queriam. Não são profissionais? Não, vou tirar meus 30, que fosse 32, né? Vou voltar, vou treinar, vou ficar em forma ano que vem, eu tenho um Mundial de Clubes. Não, eles se preocuparam com as férias. Por que a gente não fala sobre isso? Qual é a responsabilidade deles? Não adianta o Davi Luiz sair de campo e falar, jogamos muito mal, não sei o que e tal, realmente. Inclusive o gol foi em cima dele. Dele e do Fabrício Bruno. O Davi Luiz hoje está jogando para ser um titular absoluto? Eu acho que não. Acho que ele pode ser barrado pelo Rodrigo Caio amanhã, que voltou a jogar, já está novamente à disposição do técnico. Então tem que ter disputa por posição, mas qualquer mexida que ele faça, se não funcionar perfeitamente, ele apanha. Se ele não mexer, ele também apanha. E aí não adianta. Não adianta. Eu queria saber quem é esse técnico mágico que a Fábio Mimi está reivindicando. Porque reivindicam silenciosamente. Silenciosamente não, que eles são barulhentos. Mas o nome é silencioso. Quem é esse técnico mágico que chega e resolve tudo? Eu não conheço esse cara, que vai chegar e resolver tudo. E tem uma semelhança do que o Dorival fez no começo do trabalho dele com o que está fazendo agora o Vitor Pereira. Vocês lembram que no início jogou Diego Alves, jogou Diego Ribas, jogou todo mundo. Primeiro jogo foi contra o Inter, o Dorival nem tinha nada do treino, ele pôs todo mundo para jogar. E apanhou. Botar esses caras para jogar, na época eu cheguei a comentar. Ele vai colocar os caras, vai ver aqui no campo e vai começar a atirar. Foi o que ele fez. Agora está na hora do Vitor Pereira começar a atirar. Começar a falar, olha, você vai ficar fora, você vai ficar treinando, você vai se recuperar. E mexer mesmo. E conversar com a diretoria e falar em coletivo. Eu conversei com a diretoria, me deram respaldo, eu vou mexer.
eu vou mudar. Nada contra jogador nenhum, mas vou ter que mexer. O que eu achar que é necessário, eu vou fazer. Pode ser quem for. E quem tiver mal fisicamente, eu vou afastar para poder se recuperar e depois atender a nossa demanda. Ponto. Eu acho que ele precisa, nesse momento, arriscar um pouco mais. Ele está sendo bem cauteloso. Eu acho que é o efeito Paulo Souza. Paulo Souza saiu mexendo em tudo. Né? Pegou as gavetas do lugar, onde tinha meia, botou cueca, onde tinha camisa, botou camiseta, trocou tudo, mas bagunçou as gavetas todas ali para arrumar do jeito dele. Os caras não gostaram. Não, estava aqui, agora está ali, não pode. Né? Esse cara está tentando fazer de uma forma um pouco mais política, como o Dorival fez no começo. Não está funcionando a contento. Então, acho que ele vai ter que em algum momento arriscar. Mas acho muito bizarro esse entorno e também o silêncio dos dirigentes. Uma hora dessas que o senhor Orlandinho tem que aparecer para dar um depoimento, o Marcos Braz tem que dar também uma entrevista. Não, teve até o questionamento que o Marcos Braz não foi para o Equador, né? E aí saiu lá vídeo dele tirando foto na praia. Teve também uma repercussão isso, né? Então, tudo bem, os caras já voltaram do Equador. Ele pode estar nesse momento em contato com os jogadores. Isso não impede. Não ter ido para o Equador não é o maior problema. O maior problema é o dia a dia aqui. Né? Porque já chegaram de madrugada, já desembarcaram, já estão no Rio. Hoje já vai ter atividade, amanhã tem treino. Então ele pode encontrar os jogadores, ele pode. Nesse momento ele pode estar almoçando com o Vitor Pereira e falando sobre isso que a gente está falando aqui agora. Agora, se quiserem ficar trocando tentativa e erro a vida inteira, vão tentar a vida inteira tentativa e erro. O Flamengo não tem, já falei isso outras vezes, um patamar técnico, regularidade que poderia atingir para todo investimento, porque o Flamengo não para com técnico nenhum. Isso aí é muito claro. Demite em função de rede social e a ala da mídia que está nos anos 70 ainda acha que aqueles gritos, aquelas coisas histéricas que vão funcionar, que vão trazer o técnico motivador. Acreditar nisso em 2023, aliás, acreditaram quando foi Renato Gaúcho contratado, a diretoria também acreditou, era o técnico motivador, o técnico amigo dos jogadores, o técnico do DVD, deu no que deu, não aprendem.